Vou jogar com o Daniel agora. Vamos lá, então. O Daniel tá sempre aí pra desafiar. Vamos de cavalo F6, vai. E vai vir a London do Daniel. Boa noite aí, o Ezequias. E aí, Ezequias, já tá aquecido pro Arena de logo mais? Ó, vou mostrar aqui contra a London. Eu costumo jogar assim, ó, igual uma ortodoxa, normal, aí C5. Apesar que eu já fiz a ordem imprecisa, galera. Eu não devia ter jogado D6, eu devia ter jogado C5 direto. A gente desenvolve aqui os cavalos normal. É igualzinho se fosse um peão-dama de cores invertidas. Então as pretas jogam D5, C5, cavalo, cavalo. É igual um peão-dama de cores invertidas. Daí o bispo, ele vem pra E7, ele não vai pra D6. Porque muitas vezes quando você joga bispo D6, segue cavalo E5. O ponto é que se ele faz rock, que é o que ele jogou, a gente pode jogar cavalo H5 agora. E pega esse bispo. Certo? Como o bispo em F8, teria bispo G5. Então, o primeiro ponto é esse: as pretas pegam o par de bispos. Aqui não precisa nem ter pressa pra capturar o bispo. Pode fazer um lance assim, tipo, pode rocar mesmo. E espera um pouquinho. Daí, não sei, faz mais lances. Mas eu vou tomar direto, vai. Vou tomar. Bem. E daí jogar com B6 pra, quem sabe, pôr o bispo em F6 seria uma ideia interessante. Ou bispo B7. Mas tem os dois bispos. Com isso, você já tem um desequilíbrio contra London. Quando você consegue fazer esse tipo de alteração na estrutura e no equilíbrio das peças, você já tem algo pelo que jogar contra London. Porque a dificuldade é essa que as pretas têm muitas vezes. Você não tem pelo que jogar, assim, a posição ela é muito igual o tempo inteiro. Então você fica tentando dar uma desequilibrada e não consegue. Não consegue porque tá tudo muito igual, é sempre a mesma posição, é muito difícil de desequilibrar. Aqui eu já sei que tem o par de bispos, então o que eu quero? Eu quero buscar posições flexíveis e posições que têm tendência de abrir. Já é algo. O importante aqui contra a London é você ter alguma coisa, assim, pra desequilibrar a posição da abertura. Então, essa é uma ordenzinha boa. Porque você já tá ameaçando o cavalo H5, lembrem-se disso. Então você já pega o bispo. E agora vamos ver o que ele faz. Meu desenvolvimento vai depender também de como as brancas jogarem, né? Perguntaram aí, o Alan, se tá tendo fila pra desafiar. Então, como são partidas de 10 minutos, aí dá pra jogar menos partidas, né? Do que o normal. Normalmente, quando eu tô jogando Blitz com a galera, eu jogo várias. Mas essas de 10 minutos é menos, né? Então, geralmente, estamos conseguindo jogar umas 3 em média. Ó, ele fez uma ideia interessante aqui de tomar em C5, porque se jogar C4 direto eu ia isolar o peão em D4, né? Então ele toma, eu resolvi tomar de peão. E E4. As pretas devem ficar com aquele centro dos peões colgantes. Vou jogar dama C7. O branco que tem que tomar umas decisões aqui, né? Ele precisa decidir se ele vai jogar E por D5 ou E5 a todo momento. Mas eu acho que eu, de qualquer jeito, vou jogar com G6 e tentar pôr meu bispo em G7. Tô tentando me preparar para isso. ED5, ED5. Agora eu tenho o centro de peões aqui que serve para ganhar espaço. Em geral, assim, eu gostei do desfecho da abertura, porque as pretas ficaram com um par de bispos. A posição ela já tem uma tendência de abrir, né? Depois que ele jogou D por C5 e E4. E eu tenho mais controle do centro com os peões. Então acredito que aqui já tá legal para as pretas. Parabéns pela live, valeu. Chegou aí o Lucas Gabriel, boa noite. Se eu indico. Ah, tinham perguntado antes aí se eu indicava algum jogador modelo de Siciliana Khan ou Siciliana Paulsen, né? É... A nível internacional, tem dois jogadores que. Um cara que jogou durante muito tempo a Paulsen, que é aquela siciliana com A6, né? Foi o Caruana. O Caruana tem partidas interessantes na Paulsen. Que é E4, C5, cavalo F3, E6, D4, CD, cavalo e A6. E no Brasil, o Sup.
O Sup também, ele jogou durante muitos anos Paulsen de pretas, com resultados bem legais. Ele tem umas partidas boas na Paulsen, ele entende bem as posições também. Aqui jogou dama A4, Daniel. Eu acredito que ele quer passar a dama, né? Não pra H4, mas talvez pra G4 e H5, alguma coisa assim. Então, pelo sim, pelo não, eu vou jogar C4. É uma jogada... Ela é um pouco comprometedora, né? Afinal, essa jogada eu dou a casa D4. Mas agora o bispo dele tem uma certa questão pra onde vai esse bispo. Porque se o bispo volta pra C2, tira a casa da dama. Então ele vai ter que voltar pra B1 e vai atrapalhar a torre. A não ser que ele jogue pra F5, mas aí eu vou jogar G6. Vou ganhar mais um tempo em cima desse bispo. Jogador modelo de inglesa, o Carlsen mesmo. Ah, e aí perguntaram um jogador modelo de Stonewall. O Carlsen tem partidas boas na Stonewall. Ele ganhou uma hoje, inclusive do Vidit, no torneio aí que tá tendo, do Tour. E o Botvinnik. O Botvinnik tem partidas muito legais no Stonewall. Ele gostava das posições do Stonewall que tinham umas chances de ataque pras pretas. Então, ó, o bispo agora ou vai ter que voltar pra essas casas ou vai lá pra H3, mas eu acho que nos dois casos ele não tá fazendo muita coisa. E depois eu posso jogar torre D8, bispo C5, dama B6. Já gosto também das chances das pretas. Eu queria poder jogar direto, assim, bispo C5, mas aí dama B5 não tá me agradando tanto. Se eu conheço contra Gambito Trexler, que é usado contra o ataque do frango frito, o Fegatello, né? O que eu acho. Cara, esse Trexler, eu já estudei ele, eu estudei recentemente. É interessante pra uma partida blitz, assim, ou rápido. Mas objetivamente é ruim pro preto. Não é bom. Objetivamente eu vou ter que acabar com a graça. Mas, assim, bem preparado você consegue, sim, jogar. E se o adversário mandar mal, né? Tem algumas chances, tem bastante chance de golpe, de posições dinâmicas. Quando eu estudei ele, eu descobri que era menos inofensivo do que eu pensava. Eu achava que era mais inofensivo. E aqui, galera, será que eu posso jogar bispo C5? Dama B5, bispo B6, dama por D5, cavalo D4, dama E5, né? Não. É que eu não quero dar o tempo do cavalo chegar em D4 ali. Então acho que eu vou fazer assim, eu vou jogar bispo F6 mesmo. Eu não queria deixar as brancas fazerem isso. Opa, uma raid aí do Thales Bond. 19 pessoas, valeu Thales. Bem-vindo pessoal ao canal. Obrigado pela raid. Então, no fim das contas, eu acho que ficou legal para as pretas. Se eu tivesse mais um tempo aqui, eu ia jogar dama B6, que já fica pressionando F2 e B2. Mas torre D8 para D4 em algum momento também tá interessante. Essa dama teve que voltar, né? Vamos de torre D8 e, bom, quem sabe em algum momento consigo jogar D4. Acho que se eu conseguir jogar D4 e abre o bispo de casas brancas de novo, a posição vai ser muito boa para as pretas. Por hora o bispo tá bloqueado, mas essa casa não é fácil dele montar, né? Dele montar ali um bloqueio e eu acho que o preto tá melhor mesmo. Olha meu rating feed. É 2.469 atualmente. Esse gambito é um lixo? Disse o Lucas. Não, aí tá... Calma, Lucas. Calma, não. Não, não é um lixo não, pô. Eu acho que objetivamente... Quando eu estudei ele, eu descobri o seguinte. Objetivamente, não é bom pras pretas. Mas a variante principal, ela não é nada óbvia, assim. A variante principal é meio complicada. Tem algumas sutilezas e tem umas posições que o computador muda de ideia, assim. Tipo, o computador começa falando que tá muito ruim pro preto. Aí depois passa um tempo, entram uns 2, 3 lances e o computador já não sabe direito se é tão ruim, assim, a posição. Eu fiquei meio surpreso com isso, porque eu achava que devia ter alguma linha que refutava já a linha. B3. Aí aqui a gente tem uma questão. Eu tomo em B3? Porque se eu tomo, eu acho que ele vai tomar de dama, né? Tem duas continuações aqui possíveis. Uma bem segura, que é tomar em B3, porque se tomar de A, cavalo B4 e depois dama C3. Parece simplesmente bom pro preto, apesar que tá caindo a 7.
E a outra é jogar D4. Porque D4 aqui... Ah, D4 cavalo E4. Mas aí... G7. Toma, toma. Fala. Hum. D4, cavalo E4, bispo G7, BC4, toma, cavalo. Cavalo D4, cavalo D4. Quer saber? Então eu vou tomar aqui. Aí A por B3, cavalo B4. Depois eu tomo aqui e vou ficar com o peão passado central. Parece bom também. Se tomar de dama, cavalo A5. Também vai ganhar um peão. Quase que eu joguei D4 aqui, mas eu acho que esse lance cavalo E4 ajuda muito. Branco. Eu já tenho duas normas e falta uma? Exato, falta uma norma só. Vamos nessa aqui, cavalo A5. Vai cair C3, né? Eu acho que vai cair C3, espero. Era bom também D4 nessa posição. Mesmo que jogasse cavalo E4, bispo G7, CD, cavalo, cavalo, bispo. Eu fico com os dois bispos muito fortes, né? Fico com dois bispos bem fortes. Mas cavalo A5 tá de boa. É... o rei. Então, o rei tinha falta. Mas na verdade eu uma vez passei no live, que a gente chama os 2.500. Enquanto eu tava jogando um torneio, eu passei. Aí no mesmo torneio eu caí, mas isso já conta. É mais a norma mesmo. Até porque o rating é um negócio que você vai jogando. Se você estiver jogando bem, você vai subindo o rating. A norma que é uma conversa um pouco mais complicada. Ser GM no Brasil é mais difícil que ser juiz federal. Tem mais de 1.000 juízes e só 11 GMs. Ah, cara, algumas coisas... É que é difícil de comparar essas coisas, né? É uma comparação até meio difícil de fazer. Algumas coisas são meio difíceis de se comparar desse jeito. Mas na minha experiência, tipo, eu falo pela minha própria experiência. Foi muito mais difícil pra mim virar MF do que terminar a faculdade. Hum, Isso eu falo tranquilamente. Não sei outros cursos, né? Mas o curso que eu fiz foi mais fácil eu me formar do que chegar em 2.300. Bom, eu achava que o Daniel tinha jogado dama A4 nessa posição. Eu achava que era a única defesa, porque esse bispo C3, torre C1 e o bispo fica cravado. Dama C2 eu tomo aqui, né? E aí já peão a mais limpo. O que eu fiz? Eu fiz tecnólogo em mecânica de precisão na FATEC aqui de São Paulo, Faculdade de Tecnologia. Tem muitas matérias em comum com engenharia mecânica, mecatrônica, essas coisas. Aí, passado agora vai ajudar, né? E o bispo ainda entrou no jogo. E agora sim, dá pra dizer que tá bem melhor pro preto. Se eu recomendo Motivos de Combinações do Block, recomendo. Esse livro eu falo sempre dele em live. A galera que assiste já sabe. Toda vez que alguém pergunta como que eu treino tema tático, que livro pra treinar tema tático, eu falo livro do Block. Faz o livro do Block. Faz o livro inteiro. Faz todos os exercícios. Eu gosto desse livro aí. Combinational Motifs, né? Ou Art of Combination também. Dá pra achar com os dois nomes. Agora dois bispos, peão passado, no centro. E tendência é desandar, né? Posição das pretas. Das pretas não, pô. Aí tô jogando contra mim. Posição das brancas. Até gostei dessa jogada do Daniel, que ele saiu da cravada já atacando, né? Não é exatamente atacando porque o bispo tá defendido. Mas, por exemplo, o bispo D5, torre por A7. Tá no jogo. Vou tentar jogar então com torre E8 ou torre E7 ainda, né? Será que eu devo? Assim? Vamos lá, torre E8.
Ele toma, eu tomo aqui, acho que tá... Ok, mas ele pode jogar torre C7, né, também, tem isso. É que a posição das pretas eu acho que é claramente superior já nesse momento aqui. Mesmo que eu cometa umas imprecisões, porque a minha força é o peão passado. Então, por exemplo, agora eu posso tomar. Aí eu tomo aqui também. Não. É, toma aqui. Cavalo toma, D3, né? Tô ameaçando promover já. Ele é obrigado a tomar de cavalo. Pra não cair a peça. E vamos, né? D3. Torre A7, D2 vai ter que entregar a peça aqui. Mas eu tomo e o cavalo fica defendido aí. Bom, peça a mais, peça por um peão. Quantos anos eu tenho? 28. É? 28? Caramba, fazer 29 anos já esse ano. Inacreditável. Valeu, Daniel. Valeu pela partida. Mas o interessante é que a gente vê esse esquema contra London. Nem sempre. Quando você pega uma abertura como a London, que é sólida, você tem que já começar pensando em jogar com vantagem. É o que eu disse, que você precisa ter algum desequilíbrio, porque a posição das brancas é muito sólida. Então essa ordem aqui, com bispo E7, eu tô ameaçando o cavalo H5. Aí eu já peguei os dois bispos, então eu sei o quê? Que se a posição abre, é bom pra mim. O que o Daniel deveria ter jogado? Ele deveria ter jogado H3 nesse momento. E aí o jogo se desenvolve de uma outra forma, né? Que eu vou deixar pra explicar um outro dia, quando eu tiver tempo, pra ensinar vocês a jogar contra London, pra ninguém ter problema mais contra London na internet. Mas depois que caiu o bispo... Caiu não, que eu troquei ali, né, o bispo... É interessante perceber que não é tão fácil de você sugerir um plano para as brancas. O que eu acho que deveria ter feito aqui, né, o Daniel? Ele teria que ter esperado um pouco. Porque quando ele joga D por C5 e E4, ele tá abrindo, né? A posição tá abrindo o jogo. E quando você abre, quem que isso favorece? Os bispos. Então ele tá jogando com os peões a meu favor, né? Fazendo o que eu gostaria que ele fizesse mesmo, abrindo a posição. Eu esperaria um pouco aqui. Acho que eu jogaria tipo A3, por exemplo. A3 para B4. Porque aí se eu tomar em D4, ele pode retomar de C ou de E. E eu nunca mais vou jogar com esse bispo, né? A estrutura fica muito sólida no centro. E se eu avançar, aí ele tira o bispo e depois ele joga E4, mas com uma posição muito mais firme no centro. Ele decidiu tomar aqui primeiro, porque E4 eu ia isolar o peão. Eu ia tomar em D4 e depois D por E4. Só que eu acho que isso me ajudou. Porque esse tipo de centro favorece os bispos, né? Eu vou pôr um bispo em F6, vou jogar G6 e passar ele pra G7, aí eu posso centralizar as torres e uma hora jogar C4 e D4, ou D4. Mas eu tô sempre abrindo os bispos aqui. Não à toa que foi mais ou menos o que aconteceu, né? Uma hora... É que ele jogou B3, mas eu já tava quase pronto pra mandar o D4 nessa posição. Talvez eu preparasse mais um pouco com bispo A6 e D4 pra defender esse peão aqui. Mas aí quando abriu os bispos, né? Ajudou muito as pretas. Explica London quando tá tentando fazer a Índia do Rei. Tem um plano também de jogar a formação de Índia do Rei contra London que eu acho interessante. Mas eu vou ter que deixar pra explicar outro dia também, quando a gente fizer a aula da London. O problema é que eu sempre fui jogador de D5, de jogar peão-dama. Então eu sei muito mais as posições de London contra D5. Mas na realidade eu gosto mais das posições pras pretas da London quando joga a Índia do Rei. Eu acho que a ordem de Índia do Rei dá mais chances de ambição, assim, pras pretas. Só que eu sempre joguei com um D5. Foi o que eu aprendi. E aí depois caiu o peão, aí ficou muito fácil, né, pros bispos, assim, muito forte, peão passado. Mas, valeu aí.